Bom dia. Enquanto os nossos irmãos entram, eu já vou consagrar essa live ao Senhor, amém? Então vamos lá. Pai, eu te louvo, bendigo e exalto o teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui como corpo, como filhos do Deus vivo de Israel, para podermos, Senhor, aprender um pouco mais, ó Pai, sobre a tua vida, sobre aquilo que foi vivido, Senhor, no passado, o que nós vivemos no presente e também ouvir aquilo que o Senhor tem para o futuro, Senhor. Pai, eu declaro em nome de Jesus que a partir de agora, Pai, o mundo espiritual, Senhor, começa agora, Senhor, em nome de Jesus, a entrar, papai, em movimentação dos anjos, Senhor, a favor da nossa vida, Pai. Pai, entraremos, Senhor, em temas, ó Pai, abordaremos assuntos, ó Deus, do qual o inferno se irrita, do qual o inferno, papai, se levanta contra a vida dos teus filhos. E eu declaro agora que, em nome de Jesus, o Senhor libera uma miríade de anjos ao nosso respeito, que o Senhor libera, Senhor, em nome de Jesus, anjos da mais alta patente espiritual, para guardar a nossa entrada e a nossa saída. Eu peço que seja colocado, Senhor, durante todo o período da live, os teus mantos de invisibilidade sobre a minha vida, sobre os meus queridos, ó Pai, e sobre a vida de cada homem e cada mulher que está nesta live, os que vão entrar, e aqueles, Senhor, que já estão aqui, e sobre os queridos deles também. Eu declaro que o Senhor nos esconde, papai, dentro do teu tabernáculo. O Senhor nos coloca dentro do teu pavilhão. Debaixo das tuas asas nós estaremos seguros. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o inferno, Pai, não vai poder paralisar aquilo que o Senhor tem para falar. E a verdade vai ser dita, a verdade vai ser pregada, a verdade vinda do trono do Deus vivo de Israel será pregorrada, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que é selado nas regiões celestiais, nos umbrais desta live, Senhor, com o sangue do Cordeiro. E desde já os anjos do Senhor amarram agora, em nome de Jesus, todo principado e potestade das trevas, todas as estruturas demoníacas, Senhor, em nome de Jesus, de alta hierarquia e baixa hierarquia, em nome de Jesus, são paralisados agora, amarrados e amordaçados, em nome de Jesus, perante a tua presença, Pai. Pai, eu declaro também, em nome de Jesus, que o Senhor sela a nossa mente, o Senhor sela com o sangue do Cordeiro o nosso coração. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que os nossos ouvidos estão cativos somente à tua voz. Eu declaro que todo espírito bisbilhoteiro cai por terra agora em nome de Jesus. Todo espírito de confusão bate em retirada agora em nome de Jesus. Espírito de religiosidade cai por terra. Espírito de idolatria cai por terra, Pai. Em nome de Jesus, espírito de incredulidade, Senhor, bate em retirada, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, eu entrego, Pai, o domínio e o controle desta live nas tuas mãos. Que não seja eu a ministrar, mas seja o Senhor, o Deus vivo de Israel, Pai. Que seja o doce amigo Espírito Santo a concluir, Pai, a conduzir cada oração, a conduzir, Papai, cada leitura. Derrama sobre nós o espírito da sabedoria. Abre o nosso entendimento e traz o espírito da revelação da palavra. Pai, nos revela o que está por trás de cada letra. Nos revela, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu ver onde que eu parei aqui de dar bom dia. Amém? Vamos lá, Du, bom dia. Alê, Maria Aparecida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos. Kelly, Esther, a paz do nosso Senhor. Vânia, bom dia, povo de Deus. Duda, Tel, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Se existe alguém aqui de primeira vez, eu quero dizer para você, amém, que você é muito bem-vindo, que você é muito bem-vinda. Bom dia, Betinha, shalom. Eu quero dizer que o doce amigo Espírito Santo foi quem te conduziu aqui, e eu declaro que em nome de Jesus, amém, o Senhor venha falar ao teu espírito, venha ministrar na tua alma aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que os nossos ouvidos querem ouvir, amém? Fazemos o devocional todos os dias às 7h45 da manhã, de segunda a sexta, e estamos fazendo a leitura do livro de 1 Reis, e hoje nós vamos ler capítulo 17 e capítulo 18, se assim o Senhor nos conduzir, que eu acredito que conduza, amém? Então, eu convido você, se puder, abrir aí a Bíblia, a palavra do Senhor, e vamos começar a leitura, amém? 1 Reis, capítulo 17, diz o quê? A profecia de Elias contra Acabe. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé,
o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho nem chuva nos anos em que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra de Yahvé veio a Elias ordenando: retira-te daqui e vai para leste, e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenarei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé. Foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao pôr do sol. E ele saciava sua sede nas águas do ribeiro. Entretanto, passado alguns dias, a torrente secou, porquanto as chuvas haviam cessado sobre a terra. Vamos parar aqui antes da gente ir, amém? Para o versículo 8. Povo de Deus, algo que eu e você precisamos entender, amém? O Espírito Santo de Deus é o mesmo hoje, é o mesmo de ontem e será o mesmo amanhã. Deus já trouxe isso aqui em algumas outras passagens, mas eu preciso falar algo que o Senhor coloca aqui. O Espírito Santo de Deus é o mesmo. O que muda é o condutor do Espírito. Deus é o mesmo Deus que ainda faz milagre. Deus é o mesmo Deus que, se você ordenar, vai parar de chover. E se você ordenar através do nome de Jesus, vai chover. Aquilo que você declarar e profetizar com a tua boca, o Deus vivo de Israel, ele faz. Não porque é você, porque é o Espírito Santo através de você. Então o Espírito Santo de Deus, ele não muda jamais. O que muda é o ser humano que conduz o Espírito. Aqui Elias, ele era, amém, um tesbita, ele era um homem que ele foi ali chamado por Deus e era profeta do Senhor. Ele era um homem que ele ouvia a voz de Deus e ele cumpria tudo o que Deus mandava fazer. Existem muitas pessoas que não se movem na totalidade do Espírito porque não se movem de acordo com a vontade de Deus. Tem gente que não vive a totalidade do poder do Espírito Santo de Deus porque não é obediente à vontade de Deus. Você pode ver que todos os profetas que andavam no alto nível de poder, no alto nível de operar milagres, sinais e prodígios, eram homens obedientes. Eram homens que ouviam a voz do Senhor e obedeciam a palavra. Amém? Então aqui nós vimos que Deus usou a vida de Elias para profetizar contra o povo de Israel que não choveria. Foi mediante a palavra dele. E só iria chover se Elias retirasse a palavra. Vocês conseguem entender o poder e a autoridade que tem sobre a minha vida e sobre a tua vida? Vocês conseguem entender o quão Deus confia em mim e em você? Só que para a gente andar nesse nível aqui, de acordo com como Elias andou, nós precisamos ter uma natureza redimida. Nós não podemos ter mais aliança e pacto com o pecado. Por quê? Porque senão, o que acontece? As pessoas que não têm uma natureza redimida usam o poder de Deus para benefício próprio e usam o poder de Deus de forma errônea. Porque o poder de Deus, ele ainda está vigente sobre a face da terra. O poder de Deus, ele ainda existe sobre mim e sobre você. E nós precisamos, em nome de Jesus, tomar parte disso que nos cabe para fazer a diferença sobre a face da terra. Não diferença sobre a sua vida somente, mas diferença sobre a humanidade. Você sabia que você carrega poder e autoridade para mudar sentença, para mudar decreto da sua cidade, do seu estado, da tua rua, do teu bairro, da tua igreja, de uma nação? E não é porque é você, é porque é o Espírito Santo que está através de você. Só que nós limitamos demais o Espírito Santo de Deus. Nós limitamos demais o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós nos autolimitamos. Só que deixa eu te falar, Deus não te limita. Quem se limita é você mesmo. Deus depositou em você fontes de águas vivas. O que é a fonte de água viva? É Jesus. Água viva. O Espírito Santo de Deus é o que traz vida. Isso está sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. E nós precisamos tomar posse. Eu quero falar, eu quero declarar aqui, profetizar, que
que a partir de hoje você vai tomar o poder totalitário que há no nome de Jesus, juntamente com o Espírito Santo de Deus, para declarar: haja vida, haja vida, transforme, seja, amém, um coparticipante da obra de Deus, seja um coparticipante dos milagres de Deus sobre a face da terra. Você tem poder e autoridade através do nome de Jesus para chegar no sertão do Nordeste e você declarar chove e chover. Isso acontece aos dias de hoje. Só não acontece por quê? Porque o espírito da incredulidade não deixa, porque o espírito da religiosidade te aprisiona, porque os sistemas demoníacos desta era fazem com que você acredite que o Espírito Santo que faz milagre ficou preso no Antigo Testamento. Ou então ficou preso para Jesus, ficou preso para os apóstolos. Eu escutei uma frase esses dias e ela ficou impactada dentro do meu espírito, me impactou. Eu ouvi uma ministração de um homem de Deus que ele falou que nós estamos perdendo para o lenço de Paulo. Povo, isso daí é para você parar e raciocinar, cara. O lenço de Paulo curava mais do que a gente. O lenço de Paulo fazia mais milagre do que nós. Sendo que Jesus liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida o quê? Que se vocês crerem em meu nome, vocês farão coisas maiores do que essas. Agora pare e pense, o que pode ser maior do que Cristo fez? Ele diz também que se a gente tiver fé como do tamanho de um pequeno grão de mostarda, nós diríamos para este monte, passa daqui para acolá, e ele passaria. E o que eu e você estamos fazendo com a nossa fé? E o que eu e você estamos fazendo com a autoridade que Deus nos concedeu? O que eu e você estamos fazendo com o Espírito Santo de Deus? Será que nós estamos usando do presente que Ele deu? Ou nós ainda estamos nos comportando como homens e mulheres imaturos na fé? Que fica dependendo de terceiros para resolver os nossos próprios problemas, que fica dependendo do governo para mudar a nação, sendo que quem pode mudar a nação é só o Deus vivo de Israel. E quem toca o coração do Deus vivo de Israel? Aqueles que são filhos, eu e você. Então, nós precisamos, amém, em nome de Jesus, viver literalmente como Elias vivia. Obediente. Elias era um homem que ele exercia todo o poder de Deus, e ele ouvia a voz de Deus com clareza, ele ouvia a perspectiva, ele tinha perspectiva de visão. Olha o que Deus falou: não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Você tem poder e autoridade na sua vida de declarar através da tua boca vida ou morte. A gente tem o poder de atrair vida ou morte. Ou a gente libera vida, ou a gente está liberando morte. E tá cheio de gente que está liberando morte. Por quê? Porque tem medo de declarar vida. Deixa eu te falar algo. Quando o Espírito Santo de Deus colocar algo na tua boca, quando o Espírito Santo de Deus começar a liberar palavras sobre a tua boca, principalmente se ele pedir para você orar por alguém, principalmente se ele pedir para você entregar alguma palavra para alguém, não tenha medo. Seja a boca de Deus. Ele é responsável por aquilo que ele libera. Você só tem que ter o quê? Responsabilidade de saber se você, o que está ouvindo, é da parte de Deus ou não. E como que eu tenho essa responsabilidade, Michele? Quando você tem uma vida com Deus. Quando você tem uma vida de intimidade com Deus, de santidade, de nível de vida no altar, você sabe que você não vai ser enganado. Por quê? Porque Deus te blinda. Porque Deus te guarda, porque não há espaço para o espírito do engano, porque não há espaço para o espírito da manipulação, porque não há espaço para espíritos, amém, malignos virem e contaminar aquilo que Deus liberou sobre você, porque é isso que acontecia com os profetas. Eles tinham uma vida separada, eles tinham uma vida regrada, eles tinham uma vida de santidade, de se retirar constantemente e ir para lugares isolados e orar. E não é oração de 30, 40 minutos, é oração de horas. E horas. Outro ponto. Irmã, onde está escrito que você tem que passar horas na palavra? Não é que está escrito que você tem que passar horas, mas se você vê ali, quando Jesus diz aos discípulos o seguinte: será que vocês não são capazes de passar 1 hora orando comigo? Está dizendo ali o quê?
que para você chegar no Santíssimo Lugar, tem que ser no mínimo 1 hora. Para você chegar no Santo dos Santos, é no mínimo 1 hora. Por que é no mínimo 1 hora? Porque é mais ou menos um padrão de tempo para você se esvaziar de você, para você se esvaziar, amém, das coisas deste mundo, dos teus problemas. É construir tempo de qualidade. Os profetas e Jesus e os discípulos tinham tempo de qualidade. Eles constantemente se retiravam para orar. E quando você começar a se retirar para orar, Deus vai começar a liberar um alto nível de poder sobre a tua vida. E você não vai precisar mais orar por cura. Você vai declarar a cura. Porque Jesus nunca orou por cura. Qual passagem da Bíblia que Jesus pega e ele vai orar por cura? Ou ele vai orar ele ora ali declarando o quê? Ele declara, ele libera a palavra. Mas por quê? Porque o reservatório de autoridade, porque o reservatório de oração, porque o reservatório do Espírito Santo de Deus estava sendo o quê? Construído durante todo o processo. Nós estamos fazendo as coisas de forma errada e o Senhor está trazendo agora de novo a forma certa. Eu estou sendo constantemente impulsionada a passar grandes períodos de oração. Porque o Senhor, ele tem falado isso muito forte comigo. Eu não quero que você ore por cura, eu quero que você libere cura. Porque quando a gente está cheio do Espírito, a gente declara e faz. Paulo passava tempo com a presença de Deus. E o lenço dele estava com ele. Então, quando o irmão falou isso, que a gente está perdendo para o lenço de Paulo, é real, cara. Porque o lenço de Paulo passava mais tempo com ele do que às vezes a gente passa. O lenço de Paulo estava com Paulo quando Paulo orava. Ao ponto que o povo pegava o lenço de Paulo, passava lá e as pessoas eram curadas. E eu e você estamos fazendo o quê? Eu e você estamos fazendo o quê pelo reino de Deus? Será que nós estamos vivendo, venha a nós o teu reino? Ou, Senhor, venha só até a mim? Vamos lá, vamos continuar aqui. Retira-te daqui, vai para o leste e refugia-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão, e beberás do ribeiro. E eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Quando você faz a vontade de Deus, quando você está seguindo a palavra, quando você está seguindo uma ordem do Senhor, o Senhor cuida de ti. O Senhor se encarrega de dar exatamente o que você precisa. O Senhor traz da onde você menos imagina. O Senhor, ele cuida daqueles que são seus. E o Senhor tem um amor especial por aqueles que buscam. Entenda algo. Deus não tem filho predileto, mas ele adora, ele ama de forma diferenciada aqueles que passam tempo com ele. É por isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Por que fulano tem A e eu tenho B? Porque o fulano que tem A dedicou a vida para Deus. E talvez o fulano que ganhou B só pega a presença de Deus, só vai para a presença de Deus quando está precisando de algo. Não tem relacionamento de filho, tem relacionamento de pendente. E nós não somos pendentes espirituais, nós somos filhos. Deus quer ter relacionamento comigo e com você. Deus quer que eu e você nos assentemos à mesa. Todos nós somos iguais perante a Deus. Todos. Todos. O que diferencia é o quê? A minha busca e a minha entrega. É só isso. Conforme eu busco mais, conforme eu me entrego mais eu vou ter da parte de Deus. Isso é em qualquer relacionamento. Isso é em qualquer relacionamento. Se você tiver um relacionamento, um exemplo aqui, eu tiver um relacionamento de amizade com o irmão William, eu e meu marido. Quanto mais nós tivermos relacionamento com ele, mais íntimos dele nós vamos ser. Então nós vamos acessar coisas da vida dele e ele da nossa vida, porque nós estreitamos um laço de intimidade. É a mesma coisa com Deus. Quanto mais eu me entrego, mais ele se entrega. Quanto mais eu entro na totalidade, que é o que o irmão colocou aqui, mais ele vai entregar a totalidade dele para mim. É simples. O problema é que a gente quer o que o outro tem, mas não constrói da forma que o outro construiu. Às vezes a gente almeja algo que o outro tem, mas não quer trilhar os passos que o outro construiu, que o outro trilhou. Vamos lá.
Os milagres em Sarepta. Então a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie teu sustento. Deixa eu parar aqui. Outro ponto. Nós precisamos entender que quando nós carregamos o Espírito Santo de Deus, o Senhor nos usa, amém? Dentro de situações do qual para você não vai fazer sentido nenhum. Aqui Deus disse para Elias profetizar que não choveria. Ele ficou um período vivendo ali, amém, em Querite, sendo alimentado pelos corvos e bebendo da água do ribeiro. Só que teve um tempo, a partir de um período ali, não choveu, o ribeiro secou. Só que Deus já estava pensando lá na frente. Deus já estava vendo, já sabia o que a viúva precisaria. Então, às vezes, no momento de dificuldade teu, você está achando que é um momento de dificuldade teu, mas Deus vai te levar para você mudar, às vezes, a situação de outra pessoa. Ou outra pessoa também ser usada para mudar a sua situação. Vocês conseguem entender que Deus não faz nada de forma solta? Tudo se conecta? É por isso daí que vem, Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Aqui Elias profetizou que não iria chover, mas ele precisou ir lá para Sarepta. E aí a gente vai continuar. Apronta-te e vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Mudança de território. Quando Deus tem algo para fazer na minha vida e na tua vida, ele muda, transiciona territórios. Michele, como assim? Às vezes ele vai mudar você de cidade, às vezes ele vai mudar você de igreja, às vezes ele vai mudar você de trabalho. Sempre quando há uma grande movimentação, troca de emprego, troca de ministério, troca de cidade, de estado, de nação, é porque você está entrando, você está vivendo o destino profético que Deus tem para você. Nada acontece na nossa vida à toa. Você não muda de cidade, você não muda de casa à toa. É porque era necessário. Você ainda só não percebeu o porquê. Vamos lá. Ele partiu em direção a Sarepta e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou. Uma vez mais ele pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ela replicou: tão certo como vive Yahvé, Senhor teu Deus, juro por seu nome que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas. Ele assegurou, ele tinha convicção, ele sabia quem ele carregava, ele sabia quem ele era. Você precisa saber quem você é. Você não pode, amém, ter dúvida da tua identidade. Para viver o sobrenatural de Deus de forma natural, para você se mover em milagres, para você ser usado com poder e autoridade pelo Deus vivo de Israel, você não pode ter nenhuma dúvida de quem você é em Cristo Jesus. Porque se você tiver dúvida, você entra e abre imagem para o espírito da incredulidade. Então vamos lá. Elias, porém, lhe assegurou: não temas. Vai, faz como dissestes, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui. Depois o farás para ti e para o teu filho. Porquanto diz assim Yahvé, o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até o dia em que Yahvé fizer chover sobre a terra. Imediatamente ela foi e fez tudo segundo a palavra que Elias lhe comunicara. Assim, ele, ela e sua família comeram fartamente durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e jamais faltou azeite puro na botija. Azeite puro na botija.
tudo em conformidade à palavra de Yahvé, que ele transmitira por meio de Elias. Então, povo de Deus, quando Deus fala, ele cumpre. Porque não é sobre a palavra do homem, mas é sobre a palavra do Espírito que está sobre a vida dele. E o que fez a viúva viver isso daqui? Obediência. Obediência. Ela foi obediente à palavra de Deus. Ela não teve medo. Ela poderia ter pensado como eu e você muitas vezes pensamos. Ai, mas se eu fizer isso, cara, e se faltar? E se muitas pessoas usam esse texto de forma errônea? Usam esse texto para usurpar a noiva, para roubar. Mas esse texto aqui mostra a fidelidade daquela mulher e a confiança que ela tinha em Deus. Por quê? Primeiro porque Elias mostrou para ela que ele sabia muito bem quem ele era. Ele não tinha a identidade dele conturbada. Ele sabia que ele era um homem de Deus e que se Deus estava falando, Deus iria se cumprir. Deus iria fazer. Deus iria fazer cumprir a palavra que saiu da boca dele. Ela era uma mulher que ela conhecia Deus. Ela sabia, todo aquele povo sabia dos feitos do Senhor, todos. Até aqueles que não eram filhos de Israel sabiam, conheciam do Deus vivo de Israel. Assim como Raabe não tinha presenciado que Deus abriu o Mar Vermelho, mas conhecia Deus de ouvir falar. Então todos sabiam quem era o Deus de Israel, todos. E aquela mulher, ela sabia que aquele homem era um homem de Deus e que se ela fosse obediente à palavra de Deus, as coisas iriam mudar sobre a vida dela. Povo de Deus, o que nos impede de viver milagre é o medo. O que nos impede de viver milagre, o transbordo do azeite puro, é a incredulidade. É a desobediência. Porque às vezes Deus vai mandar você para fazer coisas que para você não vai fazer sentido. Mas, Senhor, eu vou tirar daqui. Eu não tenho. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Isso é em todas as áreas. Confia no Senhor. Seja obediente. Às vezes Deus vai te mudar de casa. Assim como Ele fez comigo. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar da onde eu te mandar. Nem casa eu tinha. Eu confiei no Senhor. Falei, Senhor, vou fazer a mudança. Para onde? Eu tinha casa? Não, eu não tinha casa. Eu não tinha casa. Eu não sabia onde eu ia colocar as minhas coisas. Eu consegui a casa num dia, eu mudei no outro. Isso é confiar no Senhor. E se eu não tivesse obedecido o que Deus tinha me falado? Eu não estava vivendo o que estou vivendo hoje. Então nós precisamos confiar no Senhor. E aqui a viúva confiou. Primeiro porque Elias disse, você vai dar primeiro para mim. Primeiro você vai dar para mim. Porque ali Deus... Entenda algo aqui. Qual era ali o papel de Elias? O que Elias estava representando ali? Ele era um profeta, amém? O que ele estava representando? A presença de Deus. Então, o que ele fez? O que Deus fez através de Elias? A primeira parte sempre pertence ao Senhor. A primazia de tudo, a primícia de tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Todo, o primeiro de tudo é do Senhor. A primeira parte é dele. A primeira parte do dia, do seu dia, tem que ser dele. Quando você levanta, as primeiras horas do seu dia tem que ser dele e não do celular. É dele. As tuas finanças, a primeira parte é dele. Eu não vou entrar aqui em mérito de ofertas e dízimos, porque isso gera uma confusão, porque o espírito de Mamon reina sobre a igreja e vai cair por terra isso, mas eu não vou entrar nesse, mas é dele. Qual foi a maior oferta e a primícia? Jesus, o primogênito, o primeiro é dele. Então a primeira parte de tudo da minha vida e da tua vida é do Senhor. E essa mulher aqui, ela entendeu isso. Porque qual que é a diferença, povo de Deus, do povo judeu para o povo daqui? Vamos dizer para nós. Eles são obedientes. Eles cumprem princípios. Querendo ou não, religioso querendo entender ou não, teólogo querendo debater ou não, porque não é sobre teologia, é sobre espírito. É sobre verdade dita na Torá.
É sobre verdade. A primeira parte é do Senhor. O que isso representa? Quando você é fiel com Deus, Ele é fiel com você. Porque Ele não pode ser fiel com alguém que não é fiel com Ele. É a palavra. É Bíblia. Aquele que é fiel aos seus mandamentos, Ele guarda, Ele protege, Ele cumpre, Ele traz. É questão de posicionamento. Amém? Então vamos lá. Versículo 17. Passados esses acontecimentos, o filho desta mulher viúva, dona de casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela reclamou a Elias: que foi que eu te fiz de mal, ó homem de Deus? Vieste para condenar-me pelo meu pecado e matar o meu filho? Ao que Elias lhe rogou: dá-me teu filho. Tomando-o gentilmente nos braços dela, levou-o ao quarto de cima onde estava hospedado e colocou-se sobre o seu leito. Em seguida, clamou ao Senhor, dizendo: ó Yahvé, meu Deus, até esta generosa viúva que me hospedou, tu queres afligir fazendo seu filho morrer? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e suplicou ao Senhor: ó Yahvé, meu Deus, Senhor Deus, faze voltar à vida a este menino. E o Senhor ouviu o clamor de Elias. A vida retornou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou à mãe e disse: olha, teu filho está vivo. A mulher respondeu prontamente a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra de Yahvé, proferida por tua boca, é toda verdadeira. Vocês conseguem entender o tamanho do poder do Espírito Santo de Deus? Que não foi somente Jesus que ressuscitou, que o mesmo Espírito, é por isso que fala que o Espírito de Deus que estava sobre Elias veio sobre Jesus. E o mesmo Espírito está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Se você declarar com fé sobre qualquer área da tua vida que está morta, ressuscita, vai ressuscitar. Você não precisa de terceiros para orar por você. Sabe por quê? Porque o véu foi rasgado. Porque é o mesmo poder, é o mesmo Espírito. O que muda é o condutor do Espírito. Se você declarar, se você for conduzido pelo Espírito Santo de Deus a orar por um morto, esse morto vai levantar. Se você for conduzido pelo Espírito Santo de Deus a orar por um cego, esse cego vai enxergar. Se você for conduzido pelo Espírito Santo de Deus a dar ordem para um paralítico saltar da cadeira, ele vai saltar da cadeira e vai glorificar o Senhor junto com você, porque é o Espírito que faz. Nós só precisamos estar disponíveis. E muitas vezes nós não queremos estar disponíveis. Por que nós não queremos estar disponíveis? Porque a alma não permite você estar disponível. Porque para você estar disponível para viver esse tamanho aqui de nível sobrenatural de Deus, você tem que fazer uma coisa que muita gente não quer: renúncia. Renúncia do teu pecado. Renúncia muitas vezes da vaidade exacerbada. Eu não estou falando aqui que você não pode... Entenda. Amém? Isso já entra no nível de luxúria. Você vai ter que renunciar às vontades carnais que contaminam o templo do Espírito. Porque não pode jorrar 2 tipos de água de uma mesma fonte. Não pode haver totalidade do Espírito se ainda há contaminação da carne. É por isso que o Senhor tem batido constantemente na tecla do quê? De santificai-vos, santificai-vos, santificai-vos. Muita gente... A igreja toda fala do avivamento, não é? Todos nós. Quanto tempo que já foi liberado, desde os anos de 90, da década de 90, que é liberado que a última onda do avivamento vai vir do Brasil. Só que olha como que é uma coisa contraditória. A última onda vai vir sobre o Brasil, amém? É fato, a palavra do Senhor vai se cumprir. Só que o Brasil é um dos países mais pervertidos que tem. O Brasil é um dos países que mais tem corrupção. O Brasil é um dos países que mais exporta mulheres para a prática sexual. O Brasil é um dos países que mais usam crianças, que eu não vou poder falar aqui, para essas coisas. Para que haja, amém? O avivamento tem que haver santificação, porque não tem como ter fluir do Espírito com altares contaminados. Não tem como ter totalidade de um avivamento com pessoa que não se arrepende. Porque Deus não vai contaminar.
amém? O fogo dele. Não vai ser fogo estranho, vai ser fogo do céu. Então, é tempo de santificação. Por que que as igrejas não estão vivendo isso hoje, irmã? Porque as igrejas não estão se arrependendo, porque os pastores não estão se arrependendo, porque o corpo não está se arrependendo, porque o corpo não está tendo amadurecimento, porque nós queremos viver o sobrenatural de forma natural, tendo uma vida pecaminosa naturalmente. Eu quero viver o avivamento, mas eu vou continuar vendo meus filmes pornográficos. Não, eu quero ser aquele que vai levar o avivamento para minha cidade, mas eu vou continuar fornicando. Ah, não, eu quero viver o avivamento, mas eu vou continuar fofocando. Eu quero viver o avivamento, mas eu vou continuar bebendo e chapando coco. Eu vou viver o avivamento, mas eu vou continuar falando mal do meu irmão do lado. Eu quero viver o avivamento, mas eu não quero colocar a mão no meu bolso para abençoar a obra. Aí as pessoas não entendem por que não acontece. É simples. Arrependei-vos e santificai-vos. Porque a palavra do Senhor fala. Sem santidade é impossível ver a face de Deus. É impossível agradar a Deus. Se você não está agradando a Deus, como que ele vai liberar o fogo do Espírito Santo? É por isso que uns fluem em alto nível e outros não. Porque uns entregam a totalidade de si. Aí Deus pega e fala, uau, entregou tudo. Agora eu vou entregar todo o meu poder. Agora eu vou entregar tudo aqui. Libera. Aí vem o Espírito Santo de Deus e libera, como fez com Paulo. Povo de Deus, é simples a gente viver o evangelho. É a gente que dificulta. Somos nós que dificultamos o evangelho. Porque nós não queremos abrir mão de nós mesmos, das nossas vontades. Essa mulher aqui, ela foi obediente e ela viveu os milagres da multiplicação e da ressurreição. O Senhor tem para minha vida e para a tua vida ressurreição e multiplicação. Ele tem para mim e para você. Versículo capítulo 18. Elias vence os profetas de Baal. Algum tempo depois, no terceiro ano daquela severa estiagem, Yahvé, o Senhor Deus, ordenou a Elias: vai apresentar-te diante de Acabe. Eis que vou mandar chuva sobre a face da terra. Elias partiu e foi a fim de ser recebido por Acabe. A fome era enorme em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo, e administrador do seu palácio, homem que amava e temia a Yahvé, o Senhor. Jezabel estava exterminando os profetas de Yahvé. Por isso, Obadias reuniu 100 profetas e os refugiou em 2 grutas, 50 profetas em cada uma, e lhes proveu água e comida. Em certa ocasião, Acabe disse a Obadias: vem, nós vamos percorrer a terra, procurando todas as fontes e riachos ainda correntes. Talvez encontramos algum capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será necessário matar nenhum dos animais. Para cumprir essa tarefa, dividiram o território que planejavam percorrer. Acabe foi numa direção e Obadias seguiu para outro lado. Enquanto Obadias estava a caminho, Elias o encontrou. Então, o profeta sempre vai encontrar um homem de Deus. E Obadias o reconheceu, e imediatamente se prostrou o seu rosto rente à terra e indagou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Ao que prontamente lhe respondeu Elias: sou eu. Por favor, vá depressa comunicar ao teu senhor que Elias está aqui. Entretanto, Obadias lhe questionou: mas o que fiz de errado, que pecado cometi, para entregares teu servo nas mãos de Acabe, a fim de que ele me mate? Juro por Yahvé, o nome do Senhor, teu Deus, que não há uma só nação ou reino onde o rei, meu senhor, não enviou alguém para procurar por ti. E todas as vezes que uma nação ou reino afirmava que tu não estavas refugiado em suas terras, ele os fazia jurar que havia se empenhado em tua procura, mas não havia sido possível encontrar-te. Contudo, agora me ordenas para ir entregar ao meu senhor a seguinte mensagem: Elias está aqui. Não sei para onde o Espírito de Yahvé poderá levar-te, quando eu te deixar. Se eu for dizer isso a Acabe, e ele não te encontrar, ele me exterminará. E eu, que sou teu servo, tenho adorado Yahvé desde a minha juventude.
Porventura, não foi contado ao meu senhor o que eu fiz quando Jezabel massacrou os profetas de Yahvé? Como escondi 100 profetas de Yahvé em grupos de 50, em 2 cavernas, e abasteci de comida e água? E agora ordenas, vai dizer ao teu amo, Elias está aqui. Ele simplesmente vai acabar com a minha vida num instante. Então Elias assegurou-lhe, juro pelo nome de Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, a quem sirvo, que ainda hoje eu mesmo me apresentarei diante de Acabe. Povo de Deus, 2 pontos aqui. Primeiro, amém? Deus sempre vai levantar pessoas para guardar os profetas dele. Deus sempre vai levantar pessoas para guardar aqueles homens, amém, que são representação de Deus, que carregam a presença de Deus. O que eu estou querendo dizer? Todos nós somos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes de Deus. Todos nós. Através da morte de Cristo, eu e você tornamos o quê? Sacerdócio real. O véu foi rasgado. Não existe mais um sacerdote que é responsável, amém? Pela minha vida e pela tua vida espiritual. Porque esse sacerdote hoje é Cristo. É Cristo. Só que Deus também levanta homens e mulheres com chamados específicos de confronto, de arrependimento. E talvez você seja esse homem e essa mulher que Deus vai levantar nesta geração para confronto e arrependimento. Eu quero falar para você que Deus vai te guardar. Eu quero falar para você que mesmo que Jezabel se levante contra a sua vida, Deus te guarda, Deus te protege. Sabe por quê? Porque nós estamos preparando o caminho para o Messias. Então Deus está levantando homens e mulheres remanescentes sobre a face da terra, que vão ter coragem, a mesma coragem que Elias teve, de confrontar o sistema, de confrontar o pecado e falar, arrependei-vos. Arrependei-vos, mas para isso você tem que ter uma vida de totalidade, de entrega, você tem que ter uma vida de renúncia, você tem que ter uma vida santificada ao Senhor, porque o Senhor, ele se encarrega de cuidar, ele se encarrega de guardar, o Senhor protege o que são seus. Aqui ele usou a vida de Obadias para guardar 100 profetas, 100 profetas. Aqui ele estava temendo a Acabe, mas ele estava enfrentando uma das maiores estruturas demoníacas que existiu e que ainda existe até os dias de hoje, que é a doutrina de Jezabel. Ele foi movido pelo poder de Deus. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia. Ele aqui estava com medo de falar para Acabe que Elias estava ali, mas ele se esqueceu daquilo que Deus já tinha mandado ele fazer. Com espírito de ousadia, ele pegou 100 profetas para esconder, para que os homens de Deus fossem preservados. E muitas vezes, povo de Deus, nós nos esquecemos daquilo que Deus nos faz, dos espíritos de ousadia que o Senhor já liberou, do espírito de ousadia que o Senhor já liberou sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não deixa o espírito do medo te parar. Não deixa o espírito do medo te aprisionar. Não deixa o espírito do medo parar aquilo que Deus tem sobre você e através de você. Porque talvez você aí tenha um chamado e você está se escondendo atrás das malhadas com medo de ir e cumprir o seu chamado. Aqui Obadias, fala-se muito de Elias, mas também nós precisamos ressaltar Obadias, porque Obadias ele foi usado pelo Deus vivo de Israel. Ele estava com medo de chegar na presença de Acabe e falar que queria falar com ele, mas ele estava enfrentando ali os soldados de Jezabel, porque Jezabel era a rainha. E Jezabel, ela servia e cultuava ao deus Baal, um deus totalmente pagão, um Deus que matava. Ela mandou matar os profetas. E ele não teve medo de ir lá e cumprir aquilo que Deus mandou. E hoje, Deus me fala que tem pessoas que estão com medo de cumprir aquilo que Deus mandou. Pessoas que estão com medo de viver o chamado de Deus. E o Senhor está falando de forma ministerial. O Senhor está falando de forma ministerial. Existem pessoas que estão nesta live que têm medo de cumprir o chamado, que tem medo de viver aquilo que Deus projetou para você viver. Querido, não tenha medo. O Senhor Deus te reveste, Ele te guarda, Ele protege. Deus não deu espírito de temor, mas de ousadia, para que você avance, para que você faça o que precisa ser feito, porque não é pela tua força, mas é pela força do Espírito. Não é por você,
Mas é por ele. Se ele está te conduzindo, vai, Cris, vai. Cumpre aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Não desperdiça. Amém? Não desperdiça. Por que eu falo não desperdiça? Porque quando você aceita o chamado do Senhor, você começa a viver uma totalidade de amor, entrega e renúncia de si mesmo. Você entra em níveis profundos de amor com o Pai. E muitas vezes a pessoa vê um chamado ministerial como um fardo. E deixa eu te falar, não é. O chamado ministerial não é um fardo. Um chamado de pastoreio, um chamado de missão, um chamado de evangelista, o chamado apostólico, o chamado profético, ele não é um fardo. É uma possibilidade que Deus dá também para que eu e você nos tornemos ainda mais o quê? Íntimos dele. Íntimos. E o que Satanás está fazendo é enfraquecendo o corpo de Cristo, colocando medo. Falando, não, você não é capacitado. Para que você vai se meter nisso? Olha como que está a igreja. Olha isso, olha aquilo outro. Aí a pessoa não vive o chamado. A pessoa não vive aquilo que tem para viver porque fica escutando as mentiras de Satanás. E Satanás enfraquecendo a igreja. Mas deveria ser ao contrário. Não é Satanás que tem que oprimir a igreja que tem que oprimir Satanás. Mas Satanás está oprimindo a igreja. Por quê? Porque a igreja não está com os ouvidos e os olhos voltados para Cristo. Está com medo. Sendo que a igreja já fez um monte de coisa. A igreja está se colocando aqui como Obadias. A igreja um dia, amém, já fez coisas grandiosas. A igreja foi parar dentro do Coliseu. A igreja foi perseguida. E resistiu. Só que hoje a igreja está sendo perseguida e ela está recuando. E quando eu falo igreja, eu não estou falando somente da estrutura eclesiástica, eu estou falando de igreja como eu e você, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus, nós somos a igreja viva. E Satanás está nos oprimindo. Só que entenda algo, meu irmão e minha irmã, é você que tem que oprimir Satanás. É você que tem que mostrar quem é que manda, quem é que tem autoridade. Quem manda na sua casa é você, através do Espírito Santo de Deus, é Deus através de você. Vamos lá. Versículo 16. Elias opera sinais no Carmelo. Então Obadias foi ao encontro de Acabe e lhe comunicou tudo o que havia visto e ouvido, e Acabe foi encontrar-se com Elias. Assim que Acabe viu Elias, questionou-lhe: És tu mesmo, ó flagelo de Israel? Ao que prontamente Elias respondeu: Não sou eu responsável pelos muitos problemas que assolam Israel, mas és tu e toda a família de teu pai, pois abandonaste os mandamentos de Yahvé, o Senhor, e cultuastes aos Baalins. Agora, pois, dá ordem para que se reúnam a mim todo Israel no alto monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e mais 400 profetas de Aserá, que se fartam à mesa de Jezabel. Então aqui, Acabe transferiu a culpa de tudo que estava acontecendo sobre o povo de Israel e a cidade de Samaria para Elias. Se esquecendo que quem era responsável totalmente pelo que estava acontecendo lá era ele mesmo, pelas escolhas dele. E muitas vezes as pessoas, amém? E quando nós não temos um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, nós nos comportamos como Acabe, colocando a culpa dos flagelos da nossa vida, das coisas que acontecem, nos outros. Porque a gente se acha bom demais. Porque a gente acha que a gente não faz nada errado, que a culpa é sempre do outro. Só que na maioria das vezes a culpa é nossa. Deus às vezes coloca espelhos sobre as nossas vidas. Como assim? Pessoas que vão representar como nós somos. E muitas vezes a gente não vai suportar conviver com essa pessoa. Mas é só um espelho daquilo que a gente é. Porque a gente é ótimo em apontar o erro e o pecado do outro, mas péssimo para reconhecer o nosso erro e o nosso pecado. Acabe falou aqui que a culpa de tudo que estava acontecendo naquele lugar era simplesmente de Elias. Porque Elias tinha profetizado que não iria chover, então na cabeça dele, Elias era um homem mimado, na cabeça de Acabe, Elias era um homem que tinha conexão com o Deus vivo de Israel,
que era um profeta de Deus, e ele simplesmente quis trazer assolação sobre o povo de Israel, sendo que ele mesmo também estava sendo assolado. Olha o nível que Satanás leva de raciocínio de uma pessoa. Não faz sentido. Satanás sequestra o entendimento humano. É isso que acontece. Ele começa a colocar padrões de pensamentos totalmente desconexos com a realidade. É isso que Satanás faz. E você começa a viver as mentiras dele, que foi o que Acabe estava fazendo. Ele achou mesmo que porque Elias estava talvez ali com o ego inflado, ele resolveu falar que não iria chover e não iria chover. Se esquecendo que quem era responsável por tudo que estava acontecendo na cidade dele, sobre a vida dele, era ele mesmo. Por quê? Porque ele casou com uma pessoa errada, que cultuava outros deuses, ele continuou fazendo o que era errado perante ao Senhor, ele não se arrependeu. A culpa não era de Elias, a culpa era dele. E quantas vezes nós falamos que a culpa é do outro e a culpa é nossa? Quantas vezes nós apontamos e julgamos o outro e esquecemos que a culpa é nossa? Então vamos lá. O holocausto sobre o Carmelo. Versículo 20. Diante desse desafio, Acabe convocou os filhos de Israel e reuniu todos os seus profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, bradou: Até quando claudicareis as tuas pernas? Se Yahvé é Deus, segue-o. Se é Baal, segui-o. E o povo não lhe pôde dar uma resposta, porque o povo tinha medo de Jezabel. Então Elias exclamou diante do povo: Sou o único dos profetas de Yahvé que restei. No entanto, os profetas de Baal são 450. Dei-nos 2 novilhos que eles escolham para si, e depois de esquartejá-los, e depositem sobre a lenha, sem lhe atear fogo. Preparai outro novilho sem lhe pôr fogo também. Invocareis depois o nome de nosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé, a divindade que responder enviando fogo, esse é Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: Falastes com sabedoria, assim seja. 1 Reis, capítulo 18, irmã. Agora, capítulo 18, versículo 25. Elias então disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai primeiro, considerando que sois tantos. Clamai o nome do vosso Deus, contudo não deveis atear fogo ao sacrifício. Então aqui Elias estava cheio da sabedoria de Deus, amém? Então aqui Elias estava cheio do poder e da sabedoria de Deus, que ele pegou e falou assim: vocês podem escolher qual é o novilho que vocês querem, para não dar margem para eles desconfiarem e desacreditarem do poder de Deus. Vocês podem escolher qualquer um aqui, porque os novilhos são iguais. Então vamos lá, versículo 26. Mais uma vez, Elias sabia da sua identidade. Elias sabia quem era. Elias sabia a quem ele pertencia. E mais uma vez o Senhor fala aqui: você sabe a quem você pertence? Você sabe da sua identidade de filho? Versículo 26. Eles tomaram o novilho e o fizeram em pedaços e clamaram pelo nome de Baal, desde o amanhecer até o meio-dia, exclamando: Ó Baal, responda-nos. Mas não houve voz nem sinal. Ninguém respondeu. E eles dançavam seus rituais em torno do altar que haviam construído. Só existe um, que é onisciente, onipresente e onipotente, o Deus vivo de Israel. Deus de gesso, Deus de pedra, não tem boca nem ouvido. Vamos lá, versículo 27. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Olha o tamanho da ousadia de Elias. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, exclamando: Gritai mais alto, já que ele é Deus, é um Deus. Pode ser que ele esteja conversando com outras pessoas ou ocupado com outros negócios, ou mesmo viajando. Talvez esteja até dormindo e precise ser despertado. Só existe um onisciente, onipresente, onipotente, é o Deus vivo de Israel. Você não pode ter medo. Não tenha medo do demônio, não tenha medo de Satanás, não tenha medo das estruturas demoníacas.
Só existe um que é todo-poderoso e esse um é o teu Pai. Esse um liberou sobre você poder e autoridade para você pisar cabeças de escorpiões e serpentes. Ele é o teu Pai, ele é o teu Pai. Nada causará dano a você, nada chegará à tua tenda, praga nenhuma vai chegar sobre você, porque ele é o teu Pai. E mais, eles gritavam e clamavam, e conforme seu costume religioso, se retalhavam com facas e lanças afiadas, até escorrer sangue dos seus corpos. Satanás, antes de te matar, ele te humilha. Satanás, antes de matar uma pessoa, ele vai humilhar a pessoa. Ele vai fazer a pessoa viver os piores momentos da vida dela. Versículo 29. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Contudo, não aconteceu nada. Nenhuma voz ou resposta, ninguém atendeu àquela invocação. Então Elias convocou todo o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar. Elias recompôs o altar. Você quer fogo de Deus? Recompõe o teu altar. Você quer fogo do Espírito Santo de Deus? Recompõe o teu altar. Irmã, que altar é esse que você está falando? Você. Você é o altar de Deus. Você é um altar de Deus. Não tem como vir fogo do céu se o altar não estiver em ordem. Vai vir fogo estranho. Não tem como você querer a plenitude do Espírito Santo de Deus se você não recompor o teu altar. Restaure o teu altar. Coloque as coisas em ordem. Tira a contaminação. Vamos lá. Por que aqui Elias recompôs o altar? Porque os profetas de Baal já tinham contaminado ele. Talvez você contaminou o altar com as suas atitudes e escolhas erradas. Talvez você ainda esteja contaminando o teu altar com algumas atitudes e algumas práticas que já não deveriam mais fazer parte da tua vida. Recompõe o teu altar. É tempo de reconstruir o altar. Reconstrua o altar do Senhor. Vamos lá. Então Elias convocou todo o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor que havia sido destruído. Elias escolheu 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, sobre as quais havia chegado a palavra de Yahvé, afirmando: Israel será teu nome. E tomando as pedras, reedificou o altar. Deixa eu te falar. Sabe qual é a pedra que vai reedificar o teu altar? A pedra que os construtores rejeitaram. A pedra angular é Cristo. A pedra que você precisa para edificar o teu altar é Cristo. Ele é a rocha. Ele é a unificação das 12 pedras das tribos de Israel. Coloque Cristo como alicerce na tua vida e você vai ter o seu altar restaurado. O Senhor quer que você reedifique o teu altar. Ele está para liberar o fogo do Espírito Santo de Deus. Ele está para liberar o fogo do avivamento sobre os altares que estão sendo edificados, restaurados. Restaurados em quem? Em Cristo. Não tem como ter avivamento sem altar restaurado. Vai continuar falando da onda do avivamento. Vai continuar falando do avivamento. E o avivamento não vai acontecer enquanto os altares não estiverem sendo restaurados. Vamos lá. O Senhor, tomando as pedras, edificou o altar em nome de Yahvé, o Senhor. Em seguida, fez em volta do altar uma valeta com 2 ceas, capacidade para conter mais de 12 litros de sementes plantadas. Então, arrumou toda a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou-a sobre a lenha e ordenou: enchei de água 4 grandes cântaros e derramai sobre todo o holocausto e a lenha armada. E acrescentou: repete esse procedimento uma segunda vez. E eles fizeram segunda vez. De novo, ordenou: fazei-o terceira vez. E eles assim o fizeram pela terceira vez. De modo
que toda aquela água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, o que você lembra disso daqui? Vamos ver se, agora eu quero que vocês escrevam aí. O que representa a chegada do pôr do sol? O que é a chegada do pôr do sol na Bíblia? Será que vocês lembram? O que representava a chegada do pôr do sol? Deus visitando. Amém? Povo de Deus, vai pegando aqui. Então vamos lá. A visitação de Deus ao pôr do sol era quando? Às 18 horas. Era quando Deus visitava Adão. Amém? Lá no Éden. Então, raciocina aqui comigo. Olha o que a palavra está dizendo. Michele, porque talvez você nunca teve essa revelação. O que representa aqui? O altar, amém? Representava o trono de Deus. A água é os rios que fluem, rios de água viva que corre, amém? No trono de Deus. Se você for ler a Bíblia, você vai ver que há relatos, amém? Que João descreve que o trono de Deus é um trono, amém? E que corre rio, no livro de Ezequiel, se eu não me engano. E que corre rio de água viva ao redor do trono de Deus. Então Deus, olha que louco. Então Deus, através do Espírito Santo de Deus, amém? Através do seu Espírito, trouxe a representação dos céus à terra, lá no Monte Carmelo, e quando deu às 18 horas, né, que é o horário que nós sabemos agora, quando foi o pôr do sol, o próprio Deus de Israel veio e visitou aquele lugar. Foi o próprio Deus. Então vamos continuar. De modo que toda aquela água corria ao redor. Porque na cabeça humana e lógica, não faz sentido. Como que você coloca, amém, fogo no lugar que está úmido? Não faz sentido. Você tacar fogo num graveto molhado não pega. Você tacar fogo no lugar que é cheio de água não pega. Só que sabe o que acontece quando há muito volume de água? Gera energia. Vamos lá, vamos continuar aqui, senão eu vou. De modo que toda a água corria ao redor do altar, chegando a encher completamente toda a valeta que fora cavada. Com a chegada do pôr do sol, quando se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e exclamou: Ó Yahvé, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, que sou teu servo e que foi por ordem expressa da tua parte que realizei todos esses atos de fé mediante a tua palavra. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé, atende-me, para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus, e fazes o coração do teu povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício e queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que se enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos seus olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram a uma voz: Só Yahvé, ó Deus, o Eterno é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias lhes ordenou: prendei agora mesmo todos os profetas de Baal, que nenhum deles escape. E o povo os prendeu. Elias fê-los descer para próximo do riacho de Quizon e lá os degolou a todos. O poder de Deus, quando vem, é para consumir, é fogo consumidor. É fogo consumidor. E eu quero falar para você que se você clamar por este fogo, Deus libera esse fogo. Se você clamar por este fogo, para que ele venha destruir as estruturas demoníacas sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre qualquer coisa que venha da parte do inimigo sobre você, Deus vai liberar. Mas com uma condição: se você tiver com o seu altar reedificado. Não tem como vir fogo consumidor sem altar restaurado.
Não tem como operar milagre sem altar restaurado. Não tem como viver o sobrenatural vivendo de uma forma natural de pecado. Versículo 41. Cai a chuva no tempo de Deus. Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, comer e beber, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Enquanto Acabe caminhava para o seu desjejum, Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, prostou-se e inclinou-se até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Então ordenou ao seu servo: sobe agora e olha para o oeste, para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada lá. Não há nada lá, Senhor. Mas Elias ordenou: retorna ao mesmo lugar 7 vezes. Na 7ª vez exclamou o servo: há uma nuvem que se levanta do mar, mas do tamanho da mão de um homem. Então Elias respondeu: sobe e leva esta mensagem a Acabe: prepara o teu carro e desce, antes que a forte chuva te impeça de ir. Em pouco tempo o céu se escureceu completamente com as muitas nuvens. Chegou a ventania e caiu uma grande chuva. Acabe subiu em seu carro e partiu apressadamente para Jezreel. Então o poder de Yahvé, o Senhor, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo a sua capa com o cinto, correu com força extraordinária à frente de Acabe por todo o caminho até as portas da cidade de Jezreel. Povo de Deus, essa passagem aqui, ela é muito conhecida, amém? Ela é muito conhecida sobre a esperança, sobre você acreditar que vai chover, amém? Que vai vir no tempo apropriado, vai vir a chuva de Deus, as bênçãos do Senhor. Mas ela também aponta outra coisa. Ela também traz outra mensagem, amém? A fidelidade. Deixa eu tentar falar de uma forma mais clara. Aqui, o povo de Israel já tinha visto o milagre, amém? O povo de Israel já tinha visto ali o poder e o fogo de Deus sobre aquele lugar, destronando os profetas de Baal, destronando os montes ali, os altares que tinham sido. Então o Senhor fez uma limpa. O Senhor fez uma limpa. E o que nós precisamos entender agora, trazendo para o mundo espiritual, para a batalha espiritual, depois que você destrona todos os altares demoníacos da tua vida, vai vir em abundância do Senhor. Mas vai vir de forma extravagante. Mesmo que aos teus olhos carnais não pareça que vai acontecer. É a fidelidade de Deus. Por quê? Porque você foi fiel e obediente a fazer aquilo que Deus ordenou que você fizesse. Então, quando você restaura o altar, quando você tira a contaminação, a chuva de Deus vem. A chuva de Deus vem, ela acontece. Vocês percebem que a chuva só veio depois que Elias foi usado para tirar toda a contaminação daquele lugar? Foram 400 profetas de Baal mortos. Ficou profeta? Ficou. A gente vai continuar lendo aqui amanhã que ficou profeta. Ainda continuou se fazendo os cultos a Baal, os cultos a Aserá, continuou sendo feito. Mas o Senhor, ele já tinha começado a fazer uma limpa. Deus já estava colocando a ordem dele sobre aquele lugar. E às vezes a gente está clamando por chuva. E às vezes a gente está clamando, querendo ver a nuvem no pequeno mão de um homem, mas não está restaurando um altar, mas não está fazendo aquilo que precisa ser feito. Para viver a totalidade de Deus, tem que ser entrega total com Ele. É tudo de mim por tudo de Deus. É simples assim. É simples a gente viver a totalidade. É só renunciar. É só matar a carne. É só a gente decidir viver, porque tudo é uma decisão de escolha. Eu decido viver com Cristo e eu decido pecar. Concorda? Ninguém vai enfiar algo na minha cara e falar assim, eu quero que você faça isso daqui, porque senão eu vou degolar você. Não, eu faço porque eu quero. Nós pecamos porque a gente quer pecar. A gente precisa parar de ter muita desculpa.
É igual as pessoas quando engravida, né? Aconteceu. Não aconteceu, querido. Você teve ali um ato sexual ali e você não se mudou, amém? Você não se preservou e você estava suscetível a ter um filho. Você não tropeçou na cama e caiu e alguém veio. Gente, não acontece dessa forma. Então a gente cai no pecado porque a gente quer. Às vezes o Espírito Santo está falando ainda com você. Não faça, não vai, não toca, não faça. E a pessoa está indo porque quer. Deus só falta colocar no outdoor com letras brilhantes, saltitantes, falando: não estou aí, não é isso que eu quero. Não. E a pessoa: não, mas eu vou tentar. Você vai arcar com as consequências. Então o que o Senhor quer é o quê? Que eu e você venhamos edificar os nossos altares. Que nós venhamos, amém? Edificar os nossos altares. Porque o Senhor quer liberar tudo dele para mim e para você. Tudo. Só que ele vai dar na proporção da sua entrega. É simples assim. Se você não quiser o tudo de Deus, ele vai continuar te amando do mesmo jeito. Se você quer viver, tipo, não, para mim tá bom assim, glória a Deus. O importante é você estar no caminho do Senhor. Mas para quem tem fome e sede, vontade de viver o tudo de Deus, você vai ter que dar tudo para ele. É o seu coração por inteiro. São renúncias. É não fazer mais pacto com o pecado. É não se assentar mais nas rodas em que você se assentava, ou que talvez ainda está se assentando. É ter metanoia, mudança de vida, uma entrega verdadeira e genuína. É isso que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida. É pagar preço. Só que hoje, infelizmente, as pessoas falam o preço já foi pago na cruz. Realmente. O preço foi pago na cruz. O preço foi pago na cruz. Só que a palavra também diz que nós devemos pegar a nossa cruz e seguir Cristo. E cruz representa o quê? Morte. O problema é que as pessoas leem a Bíblia de versículos isolados e têm a revelação que lhes cabe. Aquilo que agrada a alma e não aquilo que traz verdade do Espírito. Tudo foi pago na cruz, sim. Só que continua a palavra. A palavra fala que nós devemos pegar a nossa cruz e seguir Cristo. E o que a cruz representa? Morte. Morte de quê? Do eu. Simples assim. Não é homem que falou, foi o Espírito Santo de Deus. Pegue a sua cruz e me siga. Se eu preciso pegar a minha cruz, é porque eu preciso pegar a minha natureza carnal, adâmica, e crucificar ela com Cristo. Se eu preciso crucificar ela com Cristo, logo eu não posso mais ser a mesma pessoa. Eu tenho que ser uma nova pessoa. E quando eu me torno uma pessoa nova, na nova natureza, e morta na carne, mas viva no espírito, as coisas deste mundo não me abalam. As coisas deste mundo são apenas as coisas deste mundo, porque a minha cabeça não está ligada na atmosfera da terra, mas está ligada na atmosfera do céu. Porque eu já fui transportada da terra, então a minha mente não pensa mais aos padrões da terra, a minha mente está ligada aos padrões do céu. E é isso que as pessoas não conseguem entender. Michele, como que eu faço para ter uma vida leve? Como que eu faço? Amém? Já mostro. Como que eu faço para ter uma vida mais leve? Como que eu faço para viver o sobrenatural de forma natural, no ordinário? Como viviam os homens e as mulheres lá nas igrejas primitivas? Pega a tua cruz, segue Cristo, morre para você mesmo, morre para suas vontades carnais e passe a viver a vida com Cristo, a vontade dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Enquanto você ficar acreditando neste evangelho raso, que foi colocado nas igrejas, enquanto você ficar se alimentando das meditações de David Leonardo, você não vai viver a plenitude do Espírito. E eu não sou contra o David Leonardo. Só que David Leonardo é para quem está iniciando na fé. Para quem já passou, você vai ficar numa morte espiritual. Não tem como você ficar se alimentando de mensagens
que só tratam da tua alma, que não traz confronto para a tua alma, que não colocam o espírito no governo do corpo e da alma. Não dá mais tempo para você ficar se alimentando desse tipo de comida rasa, que não é sólida, de leite espiritual. Sabe por quê? Porque as estruturas de padrões das trevas já mudou, ó. E a igreja está no raso. E a igreja está no raso. Satanás está deitando e rolando no meio do povo de Deus. Por quê? Porque o povo não gosta de confronto. Porque o povo quer ficar no raso. Porque o povo, às vezes, tem um pensamento como Acabe. Ai, mas não é culpa minha. Jesus também não tinha culpa do meu pecado e do teu pecado. Simples assim. E ele foi lá e resolveu o BO de todo mundo. E muitas vezes a gente não quer se colocar para resolver o BO da igreja. Ah, porque não fui eu que pequei, Jesus também não pecou. Jesus também não pecou. Amém? Glória a Deus. Então, amanhã nós vamos ler capítulo 19 e capítulo 20. Povo de Deus, eu ainda não consegui fazer o estudo sobre Jezabel. Amém? Eu tinha um aqui, mas eu não sei onde foi parar, então eu vou ter que fazer outro. Eu vou ter que criar outro estudo sobre Jezabel. Então eu acredito que hoje eu não sei se vai dar, amanhã, provavelmente eu faça na sexta-feira, tá? Então, depois que a gente fazer a leitura, se der tempo, eu faço na sexta, senão a gente faz na segunda. Porque eu quero montar um novo estudo e é muitas coisas para falar, amém? E aí eu falo, a gente aborda um pouco para a gente poder entender, discernir e identificar, tá? A forma como Jezabel atua nos dias de hoje, seja dentro da igreja, seja dentro de casa, amém? Então, eu vou precisar criar esse novo estudo, porque eu não sei onde foi parar. Então, eu acredito que Deus queira que eu faça algo novo, amém? Glória a Deus, eu vou mostrar aqui e a gente vai orar. Bom, para quem quer saber a minha Bíblia, é essa aqui, ó. Ela tá bem velhinha, tadinha, tá? É a King James atualizada, tá bom? Quem quiser ver, é a Bíblia King James atualizada. Atualizada entre termos, né? Porque ela foi escrita, traduzida em 1611. Então, assim, ela é atualizada, mas não é tanto, né? Mas ela é ótima. É a Bíblia que eu não troco ela por nada. Amém? Então, é essa daqui. A Bíblia King James atualizada. Ela é muito boa. Amém? Ela é maravilhosa. Mas eu já tô aqui, eu já pedi outra pro Senhor. Falei, Senhor, eu tenho o sonho de uma outra Bíblia, né? Eu quero ver se eu compro aquela Thompson, que também é muito boa, a Thompson. E aí não vou aposentar a minha, porque eu acho que eu não vou aposentar. Só se Deus falar, amém? Mas ela é muito boa, amém? Glória a Deus, vamos orar? Pai, eu te louvo, bendigo e exalto ao teu nome. Te agradeço porque até aqui o Senhor nos sustentou, o Senhor nos conduziu, o Senhor nos protegeu, o Senhor trouxe revelações. E eu creio, Pai, que o Senhor falou no profundo, no íntimo de cada um aqui, Pai. De forma específica também, Senhor. Eu peço, Pai, que em nome de Jesus, as estruturas, ó Pai, demoníacas do medo, que ainda aprisionam este homem, esta mulher, ó Pai, de fazer aquilo que precisa ser feito, cai por terra agora. Em nome de Jesus. O Senhor nos leva a um novo nível, Pai, de intimidade. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que é agora, Pai, restaurado, Senhor, os nossos altares. Pai, nós somos o altar do Senhor. Nós somos o altar do Eterno. O Senhor habita em mim, o Senhor habita nos meus irmãos. Pai, a tua palavra diz que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas, nós somos tecidos e feitos pelo Senhor, Abba. Nós te agradecemos, Senhor, porque fomos escolhidos para que fôssemos templo e habitação do Espírito Santo de Deus e para que fôssemos também, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, co-participantes da sua obra sobre a face da terra. Pai, eu peço que o Senhor revista este homem, esta mulher agora de poder, de autoridade e de unção. Que eles venham, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, tomar sobre eles todo o poder e autoridade, Senhor, que já existe, Senhor, em nome de Jesus, no mundo espiritual sobre eles, Pai. Que eles usem e desfrutem, Senhor, do poder, Pai, do Deus vivo de Israel contra as trevas. Que eles abram a boca deles, Senhor, em nome de Jesus, e as palavras saiam
como espadas afiadas, destronando sistemas e cadeias demoníacas. Pai, que eles possam orar, profetizar e declarar, Senhor, haja vida e haja vida. Que haja destruição de sistemas demoníacos e esses sistemas sejam destronados. Pai, que eles tomem a identidade de filhos, Senhor, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, porque fomos comprados por um alto preço, preço de sangue. E muitas vezes nós não usamos, Senhor. Nós não usamos, ó Pai, da nossa identidade. Pai, em nome de Jesus, que cada homem e cada mulher aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eles venham, Senhor, ter a identidade resgatada novamente, Pai. Aqueles que ainda, Senhor, não tinham a identidade de filho muito bem firmada, papai, em suas mentes, em suas vidas, eu declaro que hoje, Senhor, eles se tornam, papai, em nome de Jesus, homens e mulheres com a identidade de Cristo, a identidade de filho, independentemente do problema que acontecer, independentemente da adversidade que tiver, eles vão ser, Senhor, posicionados perante a tua palavra e a tua presença, liberarão decretos, liberarão sentenças, liberarão, Senhor, em nome de Jesus, a voz profética que ruge dentro de cada um deles, porque o Cristo Messias é o próprio Espírito da profecia. Então, Pai, em nome de Jesus, é o que eu oro e declaro sobre essas vidas, que eles tomam agora sobre as vossas mãos os cajados de autoridade que cada um recebeu, Senhor. Em nome de Jesus, a partir do momento em que entregaram a vida para Cristo. Eu declaro, Pai amado, Pai querido, que o Senhor limpa agora a vida dos teus filhos. Pai, eu peço que o Senhor retire de nós os mantos de invisibilidade que foram colocados antes desta live. Peço também que o Senhor, ó Pai, recolha os restolhos de batalha espiritual, que o Senhor apague o nosso rastro, que o Senhor apague o nosso cheiro, que o Senhor, ó Deus, traz confusão arraial do inimigo. Pai, as estruturas demoníacas, ó Pai, de pensamentos que estavam sobre as nossas mentes, que foram derribadas, eu declaro, Senhor, que elas são todas limpas e recolhidas pelos anjos do Senhor e levadas para onde o Senhor Jesus Cristo determinar. Eu declaro a nossa mente santa, eu declaro o nosso corpo glorificado, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a nossa alma alinhada com a vontade do Espírito. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continua envolvendo e abraçando e entrelaçando os teus filhos e filhas com as cordas do amor ágape do Pai. Em nome de Jesus, com a certeza de que eles são lavados, remidos, consagrados, amados e instruídos pelo Cordeiro de Deus. É o que eu oro, Senhor, e apresento também esta nação diante do teu altar. Apresento, Senhor, as igrejas brasileiras. Apresento, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, as estruturas, ó Pai, do Senado. Em nome de Jesus, para que haja o teu governo, para que haja, Senhor, o teu domínio, para que haja a libertação desta nação, para que haja o despertar sobre a igreja, para que haja, Senhor, o arrependimento, Senhor, desta nação, para que nós venhamos ser usados para confrontar os sistemas demoníacos das trevas sobre o Brasil e sobre as igrejas do Brasil. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês sejam cheios da presença de Deus, amém? Para quem está seguindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus.